Jacó, um nome que ecoa nas páginas da Bíblia com o peso de gerações, promessas e transformações. Ele não foi apenas um homem comum, menos foi o elo entre os grandes patriarcas e o futuro de uma nação. Sua história começa antes mesmo de seu nascimento, quando Rebeca, sua mãe, sentiu uma luta incomum dentro do próprio ventre. Era mais que um movimento de bebês. Era o início de um conflito que marcaria toda a sua vida. Deus disse a ela: "Duas nações estão em seu ventre, dois povos. Desde as suas entranhas se dividirão." Essa profecia anunciava o embate entre Jacó e seu irmão Esaú, um embate que não seria apenas de sangue, mas de propósitos, destinos e bênçãos. Desde o nascimento, Jacó já mostrava sua natureza determinada e astuta. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó veio logo em seguida. Agarrado ao calcanhar do irmão, um gesto simbólico que daria sentido ao seu nome. Jacó, o que agarra, o que suplanta. Enquanto Esaú cresceu como um homem rude, caçador, amante do campo e das emoções físicas, Jacó era mais calmo, doméstico, atento, preferindo as tendas e a companhia da mãe. Cada um dos pais tinha seu favorito. Isaque amava Esaú por causa de sua caça, enquanto Rebeca amava Jacó, talvez por reconhecer no filho caçula aquele que cumpriria a promessa divina. Mas a rivalidade entre os irmãos não era apenas familiar, era espiritual. Em um dia comum, Esaú voltou do campo exausto e faminto. Ao sentir o aroma do ensopado que Jacó havia preparado, não hesitou em pedir um prato. Jacó, então, fez uma proposta que mudaria tudo. "Vende-me hoje o teu direito de primogenitura." Esaú, levado pelo impulso e pela fome, respondeu: "De que me servirá o direito de primogenitura, se eu estou prestes a morrer?" E, assim, por um prato de lentilhas, Esaú vendeu algo que valia mais que ouro: a bênção do primogênito, o direito de herdar a promessa divina feita a Abraão e Isaque. O tempo passou e Isaque, já velho e quase cego, decidiu abençoar seu filho Esaú antes de morrer. Pediu que o caçador saísse para caçar algo saboroso, preparar-lhe um prato e então receber a bênção. Mas Rebeca ouviu a conversa e imediatamente arquitetou um plano. Mandou Jacó se vestir com as roupas de Esaú e cobriu seus braços com peles de cabrito para imitar o corpo peludo do irmão. Jacó, temeroso, advertiu: "E se meu pai me tocar? Parecerei um enganador." Mas Rebeca insistiu, dizendo que a maldição caísse sobre ela, e assim o plano seguiu. Isaque, desconfiado, perguntou: "És tu, meu filho Esaú?" E Jacó respondeu: "Sou eu." Com o prato servido e os sentidos enganados, Isaque abençoou Jacó, transferindo-lhe autoridade, prosperidade e domínio sobre os povos. Pouco depois, Esaú chegou, trazendo a caça e pedindo a bênção. Isaque, ao perceber o engano, tremeu violentamente. Esaú, tomado por ira, chorou em voz alta: "Abençoaste a outro no meu lugar." E jurou que mataria Jacó após a morte de seu pai. Ao saber disso, Rebeca mandou Jacó fugir para a casa de seu irmão Labão, em Harã, com a desculpa de que ele precisava encontrar uma esposa entre seu povo. Jacó parte às pressas, carregando não só seus pertences, mas também o peso de uma bênção obtida por engano e o temor da vingança de seu irmão. Na jornada rumo a Harã, Jacó fez uma pausa para descansar. Com uma pedra por travesseiro, deitou-se e teve um dos sonhos mais impactantes da Bíblia. Ele viu uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. E no topo, o Senhor Deus, que lhe disse: "Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência." Deus reafirmava que, apesar do caminho torto, a bênção era real. Jacó acordou atônito e exclamou: "Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta do céu." Ele chamou aquele lugar de Betel e fez um voto: "Se Deus estiver comigo e me guardar nesta jornada, então o Senhor será o meu Deus." Jacó chegou finalmente a Harã e, perto de um poço, encontrou Raquel, filha de Labão. Foi amor à primeira vista.
Jacó se apresentou como parente e foi acolhido. Trabalhou 1 mês para o tio, que lhe perguntou qual seria seu salário. Jacó, apaixonado, propôs: trabalharei 7 anos por Raquel. Labão concordou. 7 anos se passaram como poucos dias. Tamanha era a paixão de Jacó, mas na noite do casamento, Labão o enganou, trocando Raquel por sua irmã mais velha, Lia. Somente no dia seguinte Jacó percebeu. Confrontou Labão, que respondeu: em nossa terra não se casa a filha mais nova antes da mais velha. E ofereceu Raquel também, contanto que Jacó trabalhasse mais 7 anos, e ele aceitou. Com Lia e Raquel como esposas, e depois as servas Bila e Zilpa, Jacó teve 12 filhos e uma filha. Cada filho trazia uma história, um conflito, uma disputa de amor entre as esposas. Lia, desprezada, gerou os primeiros filhos, Ruben, Simeão, Levi e Judá. Raquel, estéril, deu sua serva Bila para Jacó, que gerou Dan e Naftali. Lia fez o mesmo com Zilpa, que deu à luz a Gade e Azer. Depois, Lia voltou a conceber Issacar e Zebulon. Por fim, Raquel foi lembrada por Deus e deu à luz José, o filho amado de Jacó. Mais tarde viria o caçula, Benjamim, mas isso já é outra parte da jornada. Anos se passaram e Jacó prosperou trabalhando para Labão. Mas Labão, ganancioso, tentava enganá-lo constantemente, mudando seu salário várias vezes. Jacó, guiado por sonhos e estratégias que Deus lhe dava, multiplicou seus rebanhos e ficou extremamente rico. Percebendo a hostilidade crescente dos filhos de Labão e instruído por Deus, Jacó decide fugir com sua família e bens. Labão o persegue, mas Deus aparece a ele em sonho, advertindo: guarda-te de falar com Jacó, nem bem nem mal. Eles fazem um pacto de paz, erguem um monte como testemunho e seguem caminhos separados. Mas um novo medo se aproxima. Esaú. Jacó sabia que precisava encarar o irmão. Ao saber que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens, Jacó teme o pior. Divide seu povo em grupos, manda presentes adiante para apaziguar Esaú e ora intensamente: Senhor, livra-me das mãos de meu irmão. Naquela noite, Jacó fica sozinho e então acontece algo sobrenatural. Um homem misterioso aparece e luta com Jacó até o amanhecer. Quando percebe que não o venceria, o homem toca a coxa de Jacó, deslocando-a. Mas Jacó não o larga, dizendo: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. O homem então diz: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Jacó, agora Israel, havia sido transformado. A luta não era só física, era espiritual. E ele saiu mancando, mas com um novo nome e um novo destino. Ao encontrar Esaú, a tensão é máxima. Jacó se curva 7 vezes diante do irmão. Mas para surpresa e alívio de todos, Esaú corre ao encontro de Jacó, o abraça, chora e o beija. O passado parecia perdoado. Eles se reconciliam, embora sigam caminhos distintos. Jacó se estabelece em Canaã, onde viveria muitos capítulos marcantes, como a tragédia de sua filha Diná e o massacre de Siquém por seus filhos Simeão e Levi, ao vingar a desonra da irmã. Mais adiante, o coração de Jacó enfrentaria nova dor: a suposta morte de seu filho preferido, José. Os irmãos, tomados por inveja, venderam José como escravo e forjaram sua morte com sangue de cabrito em sua túnica. Jacó chorou inconsolável. Por anos, viveu com a ferida aberta da perda, sem saber que José estava vivo e se tornaria governador do Egito. Quando finalmente descobriu a verdade, em uma das cenas mais emocionantes da Bíblia, Jacó reviveu. Partiu para o Egito com toda a sua família, reencontrou José e abençoou seus filhos, Manassés e Efraim, cruzando as mãos para transferir a primogenitura ao mais novo, repetindo o padrão de sua própria vida. No fim de sua jornada, já velho e prestes a morrer, Jacó reúne seus 12 filhos e profetiza sobre o destino de cada tribo de Israel. Suas palavras não foram apenas bênçãos, mas também revelações profundas. A Judá, por exemplo,
Ele disse: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence. Uma profecia messiânica que apontava para Jesus, o leão da tribo de Judá. Depois de abençoar seus filhos, Jacó pediu que fosse enterrado com seus pais, na cova de Maquipela, ao lado de Abraão e Isaque. E então, expirou. Sua história termina, mas seu legado continua menos como patriarca, como pai de uma nação, como homem que lutou com Deus e não foi destruído, mas transformado.